jogador e tal, aquele negócio todo. Tem a carreira no Vasco da Gama, Muito rápido e por isso surpreende o adversário. Eu acho que não é difícil. Tá bom, mas é difícil pra você, né? É claro, eu acho que eu tenho essa facilidade. Fala galera do canal, nesse sabadão é dia de estreia e eu tô do lado dele, do maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Não é pra qualquer um, vocês já sabem de que eu tô falando, Roberto Dinamite. Fala, Bob, tudo bem? Tudo bem, João. Eu estou ao lado de uma das maiores promessas, quase uma realidade aí do meio de comunicação. Então fico feliz, né? Tá fazendo essa tabelinha e a gente falar um pouquinho aí da minha trajetória aí de artilheiro, né? Que foi uma coisa marcante da minha vida. É isso aí. E aqui no quadro eu vou explicar agora como é que vai ser a dinâmica que a gente vai ter agora todo sábado. O Roberto é um quadro fixo agora do nosso canal. Atenção, vascaínos, olha que moral que a gente tem. Titular absoluto, né? Titular absoluto. 10 e faixa. Você manda aqui como você mandou. Mas então, a gente vai trazer um quadro sempre com o Roberto contando sobre algum assunto atual ou do passado. E é o primeiro assunto, a primeira pauta, Roberto. Diga. Vai ser sobre o Dedé. Hoje o Fala Bob é o Fala Bob especial do Dedé. O Dedé que pode estar vindo para o Vasco. A gente ainda não sabe se o Dedé vem, não vem. Como é que tá a situação do Dedé. Mas o Dedé foi ser um jogador na sua época como presidente. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre zagueiro, que tem tanto carinho da torcida do Vasco, Roberto, que chegou a ser eleito até o 160º brasileiro de todos os tempos, numa eleição popular do SBT. Eu acho que o Dedé, sem sombra de dúvida, na passagem que teve, um momento de afirmação da carreira dele, né? Acho que o Vasco foi, sem sombra de dúvida, esse alicerce, esse equilíbrio, essa força para o Dedé mostrar o seu talento, mostrar a sua capacidade, a sua qualidade. Jogador com mais de 1,90 m e com muita qualidade e habilidade. Então eu vejo que houve uma identificação muito grande do Dedé com o Vasco. Ô Roberto, mas a gente vai falar agora do Dedé, não é do Dedé o mito. A gente vai começar do Dedé que veio do Volta Redonda. O Dedé chegou na sua gestão, não foi em 2009. Chegou, não teve muitas oportunidades, mas sempre acabou ali ficando, mas não era um zagueiro que entrava sempre. Teve até um episódio que ele chegou a machucar o Carlos Alberto em véspera de um jogo muito importante contra o Flamengo, não foi isso? Mas isso faz parte, né? Eu acho que dentro do treinamento faz parte. Claro que ele não foi com a intenção de atingir o Carlos Alberto. É que cada jogador busca o seu espaço e acho que o momento ali do treinamento, mesmo sendo um treinamento, ele queria mostrar, né, a sua condição, a sua aplicação, a sua disposição, coisa que mais à frente ele provou e comprovou que realmente merecia essa oportunidade e se tornou, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Eu acho que o Dedé teve uma trajetória muito bonita no Vasco, mas ainda falando um pouco do início dele, ele chegou, não jogou muito, teve esse caso, mas depois ele foi ganhando o espaço dele. Eu queria que você comentasse para as pessoas como é que foi isso, do Dedé sair de um anônimo praticamente, era um zagueiro que veio de um time pequeno, ninguém conhecia muito bem, a ser alçado como mito, ser cotado para a Copa do Mundo. Como é que foi isso? Do Dedé chegando, como é que você notou a evolução do Dedé ao longo do tempo dele com a camisa do Vasco? Eu vejo e vi aí, em cima da aplicação da vontade do Dedé mostrar o seu futebol. Vivi isso na carne, no início da carreira, né? As dificuldades, num primeiro momento, elas existem e você busca, saindo de um clube menor, né, vindo de Volta Redonda e de repente está dentro de um clube com a grandeza do Vasco, não desmerecendo Volta Redonda, mas ele teve essa passagem de transição, de saída de um clube menor para um clube maior, mas já mostrava, mesmo nesse período, entendeu? Uma vontade muito grande, uma aplicação e até uma técnica. Um jogador que, para mim, tecnicamente, ele tinha uma capacidade, tem uma capacidade e que poderia ser útil. Então, acho que, como na vida, quando surgiu a oportunidade, né, vamos ver, de realmente ele se efetivar, de ter uma sequência maior, ele soube aproveitar, segurar aquilo. Claro que no primeiro momento entrar numa situação e outra, dentro desses treinamentos, até em razão disso, da vontade de mostrar trabalho, da disposição dentro do treinamento, teve choque com o Carlos Alberto, mas que também seria, e é uma coisa normal, acho que não entrou com essa intenção de machucar o jogador,
Mas eu acho que são etapas da vida da gente que não tem como, você tem que passar por isso. E ele administrou bem essa situação, esperou o momento certo e quando o Vasco teve realmente uma equipe forte, uma equipe competitiva, ele já estava ali naquela briga para ser titular e aproveitou a oportunidade e mostrou, principalmente em 2011, mostrou a qualidade, a capacidade e foi uma peça importante, né, dentro desse setor, não só defensivo, mas também nesse setor de ataque do Vasco, que aparecia muito bem nas bolas lançadas na área. Você tocou num ponto importante, é 2011. Em 2011 o Vasco é campeão da Copa do Brasil, faz uma campanha mágica no Campeonato Brasileiro, quase chega na Sul-Americana, mas o Dedé teve diferentes duplas ao longo do ano. A melhor, sem dúvida, com o Anderson Martins, que hoje também vive um litígio com o Vasco. Como é que era a dupla no vestiário, Anderson e Anderson, já que o Dedé também é Anderson? Eles se davam bem? Como é que era na época o Dedé e o Anderson Martins juntos? São jogadores até um pouco parecidos no que diz respeito ao comportamento, temperamento, são pessoas mais reservadas, né? Não era aquele tipo de zagueiro de ficar falando muito. Acho que eles tentavam mostrar na prática, principalmente dentro do campo, e acho que isso serviu para que o entrosamento acontecesse. Então acho que nos últimos anos, até como jogador e ex-jogador, eu acho que foi uma zaga que deu certo, entendeu? Os dois começaram a se entrosar e ajudarem muito, né? Nesse ano de 2011, ajudarem muito o Vasco, mostrando velocidade, mostrando colocação, aparecendo e também fazendo essa função que eu acho que é importante para o zagueiro, de antecipação, de sentir a jogada. Então, para mim, foi eu que tive a oportunidade de jogar com muitos jogadores, com muitas zagas. Eu acho que, olhando e observando, acho que foi uma zaga que deu muito certo para o Vasco. Voltando também a esse assunto da zaga de 2011, eu acho uma zaga muito temida. Você estava no jogo que o Dedé parou o Neymar. Como é que foi esse dia? Você lembra? O que você lembra? Tem alguma lembrança especial desse dia que o Dedé parou o Neymar no Campeonato Brasileiro? Foi a grande tônica daquele Vasco e Santos que o Vasco venceu, que o Neymar foi parado pelo Dedé. O Neymar tentava pela esquerda, tentava pela direita, o Dedé estava sempre em cima do Neymar e não deixou o Neymar jogar. O Dedé se sentiu mais especial naquele dia? Ele viu que, poxa, eram diferentes? Como é que foi? Você tem alguma lembrança especial, marcante desse dia? O que eu vejo com relação a tudo isso, eu acho que ele teve a oportunidade para mostrar a sua qualidade e o seu talento. E em cima de um jogador, né, bastante diferenciado, um jogador que usava a velocidade, um jogador de muita explosão, tinha um drible muito rápido, em velocidade com a bola, e o Dedé tinha e tem, né, essa qualidade de acompanhar ou de antecipar ou então de estar junto com o atacante, acompanhando o raciocínio do cara e muitas das vezes antecipando. Eu acho que a motivação, até em razão de ter sido o Neymar, fez com que ele colocasse em prática toda a técnica e toda a qualidade que ele estava vivendo naquele momento, entendeu? E acho que foi muito merecido, não só esse jogo, mas também serviu como uma base para que ele pudesse também buscar nos outros jogos. Eu sempre falo que, vou falar por mim como atacante, quando você marca um gol num jogo, marca no outro jogo, você vai para as outras partidas mais solto, mais confiante. E a mesma coisa é o zagueiro, se ele faz uma boa partida, ele antecipa, ele corta, ou ele faz lá um gol de cabeça, uma coisa nesse sentido, isso lhe dá e credencia a ele buscar no próximo jogo um rendimento melhor. E eu acho que foi isso que aconteceu, não só com a zaga, mas principalmente com o Dedé. O time do Vasco cresceu dentro da competição e ele mostrou muita qualidade, muita técnica e, acima de tudo, também muita vontade de buscar o seu espaço. E, na minha opinião, foi realmente o grande jogador em 2011. Roberto, o Dedé foi um zagueiro que em 2011 fez um ano muito bom, em 2012 fez um ano legal, saiu em 2013. O Vasco teve alguma proposta da Europa? O Dedé foi sondado? Ele quis ficar no Vasco? Como é que foi esse processo de saída? Cara, no primeiro momento, assim, proposta para fora do país, oficialmente para mim, não chegou, mas teve proposta como
aconteceu em razão da própria saída do Dedé. Mas eu posso dizer para você, vivendo o clube, vivendo essa situação do Dedé, entendeu? Ele saiu porque era uma situação que estava dentro de um contrato dele, entendeu? Era uma situação que não só para ele, né, mas para quem estava representando também, e o próprio Cruzeiro seria uma grande aquisição, como foi. Mas eu posso dizer que o Dedé, pelo Dedé, ele não sairia naquele momento, entendeu? Mas são coisas que acontecem dentro do futebol e quem sabe, se acontecer a volta dele a São Januário, ele com certeza vai estar se sentindo em casa, porque quando saiu num grande momento da vida, da carreira dele, e tem tudo ainda para mostrar que é o grande jogador, é o grande zagueiro que fez no Vasco, fez também num período na equipe do Cruzeiro, entendeu? E que pode, até a nível de motivação e confiança, ele pode retornar e fazer isso e bem dentro do Vasco. Agora a gente já vai encerrando a nossa entrevista, mas antes eu tenho que fazer essa pergunta que eu não posso deixar de fazer. 7 anos depois, o Dedé teve um período de lesões, um período que não jogou muito. Você acha que ainda assim o Dedé seria um bom reforço? E outra coisa, muito se comentou do Dedé pedir a braçadeira de capitão para retornar ao Vasco. Como você vê isso tudo? Você acha que o Dedé um bom reforço e ele faria algum tipo de exigência dessa para ter um contrato de novo com o Vasco? Cara, ele está credenciado a isso. Agora, eu não acredito. Pode até acontecer, não sei se as pessoas podem até mudar um pouco, mas eu não acredito que o Dedé tenha colocado isso como prioridade, tá? De vir para o Vasco e ter a braçadeira de capitão. Eu acho que não. Eu acho que o que eu vejo com relação a tudo isso, e as pessoas às vezes questionam em razão de você ter um rendimento ao longo de um período e depois ou cair esse rendimento, e o que eu vejo com relação ao Dedé é o seguinte: eu acho que ele hoje é um jogador mais experiente, ele é um jogador que ocupa melhor os espaços, entendeu? Teve um problema, uma lesão séria e tal. Eu acho que essa parte médica tem que ser vista e avaliada pelo departamento, né, médico, pela fisiologia. Então acho que compete ao clube, caso acontecer a contratação, para que o jogador possa realmente vir em condições de jogar. Porque como jogador, como atleta, eu acho que ele pode sim e pode muito ser um jogador, não só que a gente fala de experiente, mas um jogador que conhece bem aquele espaço e pode ser muito útil à equipe do Vasco ainda, pela sua vivência, pela sua experiência e pela sua vontade e disposição, que com certeza seria um ganho muito grande para a equipe do Vasco da Gama. E agora, para a gente encerrar de vez, Roberto, a gente falou do futuro do Vasco, falou de um passado próximo, mas eu quero fazer um paralelo agora de um passado da sua época. Você tem o Dedé, tem um zagueiro, qual outro zagueiro que jogou contra ou jogou do seu lado que você consiga imaginar o Dedé ou fazendo dupla ou sendo igual? Qual é um zagueiro que lembra muito o Dedé na sua visão? Essa comparação assim é sempre muito difícil fazer, né? Mas eu acho que o Dedé, com até mais qualidade, e aí até fazendo uma comparação pelo tamanho, né, pela vontade, pela disposição, pela oportunidade que naquela época foi dada pelo Vasco, eu acho que o Abel é muito parecido com o Dedé. Tem um estilo muito parecido, entendeu? Só que o Dedé, vamos dizer, é mais solto. Na minha opinião, o Dedé tem mais habilidade. Tecnicamente, seria, no caso, é um jogador melhor do que o Abel, mas dentro de um estilo de comando que não precisava gritar. Eu não via, ninguém via o Dedé ficar gritando, falando. Ele orientava junto com os outros, mas o comando você conquista, você não impõe. Então ele, nem sem sombra de dúvida, é um jogador com esse estilo, pode ser útil ao Vasco da Gama, entendeu? Eu acho que a única coisa que fica no ar é se ele a parte médica analisar e falar, olha, o jogador está apto e tem condições de jogar, porque como jogador, para mim foi um dos melhores, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, e também com quem, claro, não joguei contra o Dedé, mas contra quem eu joguei dos grandes zagueiros, acho que ele está ali numa briga muito boa, porque ele reúne essas duas coisas, tem tamanho, tem força e tem habilidade, cabeceia bem, é um jogador praticamente completo.
Entendi. Então, caso aconteça realmente e se confirme essa vinda pro Vasco, entendeu? Eu desejo todo sucesso a ele, como ele teve nessa passagem pelo Vasco no 2011. Então é isso, galera. Vai acabar o nosso primeiro Fala Bob dessa temporada. Roberto, Maravilha. bem-vindo oficialmente ao time. E Olha. antes de acabar o vídeo, fazer aquelas lembrancinhas de sempre, galera. Não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque quando você ativa o sininho, você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhuma live, nada que a gente coloca aqui no canal. Também lembrar que a gente está vendendo uma moeda comemorativa do Roberto Dinamite, não é isso, Bob? Pô, que coisa Que bonita. moral, né? Olha, Tá passando aí a foto agora da moeda e você... verdade. Sem te cortar, já te cortando. Ah, tranquilo. Fala, qual é a moeda, Roberto? Essa moeda ela simboliza tudo que eu conquistei na minha carreira, na minha vida, e a coisa mais importante, entendeu? Sem isso eu não viveria, que é o gol. São os momentos dos meus gols, os gols que eu fiz em vários lugares, mas principalmente Maracanã, São Januário. Então foram gols bonitos e que vale a pena você não só compartilhar, mas você olhar e, quem sabe, adquirir uma lembrança que acho que para mim tem um significado todo especial. São os meus gols, são os gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira e eu espero que você esteja ali também participando desse momento. Eu já tenho a minha e você quer garantir a sua, é muito fácil, é muito simples, tá passando o e-mail na sua tela agora, o vascaínosatencão@gmail.com. Manda um e-mail, coloca no assunto moeda do Roberto e a gente fala como é que faz pra comprar. E também pra encerrar, confere nossas redes sociais, a gente tá no @avascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. A gente dá muitas notícias por lá também, então confere pra você ficar sempre bem informado sobre o Vasco em qualquer plataforma que você quiser. É isso, galera, vai acabando o nosso primeiro Fala Bob. Bob, mais uma Valeu, vez, hein? muito obrigado pela Maravilha, recepção e seja bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos. Valeu, tamo junto aí. Nota 10, hein? 10 era a minha camisa. O programa começou com o pé direito. Valeu, tamo junto.